quando falou o nome do campeão, nem o dono do cavalo que ganhou, que anunciaram, pulou com muita alegria. Que ele falou, não é possível. Que foi o meu que ganhou. Deu um pulo. Um pulinho assim. Mas... Um dia tinha um leilão de liquidação e o Paulo Horto me ligou e falou: vocês vão fazer liquidação. Qual é a data tal? Falou: nós vamos pescar. Uma disfarçada, liguei pra ela. O que você fez? E ele ria. Ó, vou até virar o microfone, a risada. Como é que é? Falei, rapaz, você matou o cachorro da mulher. Se eu tivesse que mudar alguma coisa, lá atrás, igual você falou, 20 anos atrás, eu aproveitava mais a minha família. Porque a gente vai com muito entusiasmo, não só para crescer profissionalmente, para ganhar dinheiro, como para esse dinheiro, esse crescimento, favorecer a eles, família, com conforto, com tudo. Eles, né? Exato. E às vezes você exagera um pouco, eu sou muito bem resolvido com isso. Eu falo para os meus amigos, eu perdi meus pais com 4 meses de diferença, e a última palavra que eu falei para os dois foi: eu te amo. A vivência era muito maior antes de você entrar numa pista de julgamento, e se você pegar, acho que todos os jurados, os mais velhos do quadro, eles exerciam funções na pecuária, em vários segmentos, e cada um na sua. Cada um começou de um jeito, cada um teve coisa, mas já estavam no dia a dia e depois viraram jurados, né? O que a gente vê hoje é muito auxiliar recém-formado, que nunca pisou num curral, que nunca apartou um gado, e que o sonho dele é comprar uma camisa xadrez, uma varinha e virar juiz. Fazer um curso de dicção e virar juiz. E uma coisa que eu acho que é o principal, nós, que é um erro nosso até, na hora de avaliar esse cara da varinha, de tudo, dá pau naquilo que você acha que não dá certo. Entendeu? Porque... Fica constrangido, né? Até às vezes. Não, você fica amigo do cara, o cara é seu amigo, o cara é isso, o cara é aquilo. Busca cerveja. Faz isso de Mas tal. o cara, eu acho que o que o Heitor falou, para mim, é muito importante. O cara tem que ter uma ligação na pecuária, claro. De corte, de campo, de curral. Ele tem que ter um trabalho de curral, de coisa, para ele virar juiz. Ele só ser um acadêmico e fazer 15 anos e ser juiz, ele não tem pega nenhuma, porque não tem olho. O cara tem que ter o olho, ele tem que saber identificar o animal. Imagina o cara que sai da universidade em São Paulo, não sei de onde, que só tinha cachorro, cavalo, alguma coisa lá. Quantos já auxiliaram a gente assim? Muitos. Quantos? Eu falo que, pra mim, o jurado, ele tinha nem que ser formado, ele tinha que conhecer gado. Você falou assim, eu respeito muito peão que eu acho que conhece tanto igual ou mais do que muita gente, sim. Que eu acho que a responsabilidade é isso. E não sei se devia ter um curso, uma efetivação por notório saber, ou alguma coisa que trouxesse mais gente com vivência para dentro da pista. E outra coisa assim, que é até mais grave, mais séria, é que você tem uma história, você tem uma construção de vida, de história, o Tavinho tem uma história, o Marcelo Moura tem uma história. Difícil você corromper uma pessoa que tem uma história. E a hora que entra pessoas muito crua naquilo, ela pode ser corrompível e ela pode ser levada por insegurança mesmo, né? A pressão do peão, a pressão do funcionário, a pressão de tudo. Então acho que tinha que ter um método de trazer gente com mais bagagem, às vezes voltar a criadores, próprio, vamos dizer, peões, por exemplo. Se eu fosse julgar hoje, tivesse que chamar um auxiliar, eu ia chamar o Buiu para comigo. É o cara que está comigo no dia a dia, que aparta comigo, que sabe o que eu gosto, que eu vou para um lado, ele vai para o outro, e a hora que volta a gente sabe o que aconteceu, porque você está trabalhando no dia a dia. E por que ele não poderia julgar? Então, assim, acho que tinha que ter um sistema, porque é muita responsabilidade isso aqui, é muito dinheiro que circula. Muito criador não conhece gado, não entende e é levado a decisões erradas pelo que acontece na pista de julgamento. Então, acho que tinha que ver. Não sei a opinião de vocês, queria ouvir a opinião de vocês. Acho que tinha que ter um método de renovar com qualidade. Porque a hora que você aperta no quadro,
é pouca gente que dá conta do serviço mesmo. Um dia a gente estava ali na casa do Zebu conversando sobre esse assunto aí. E a gente tava em 3, que era jurado, tinha terminado o julgamento, os meninos foram almoçar lá, tava de colete ainda. E a conversa, você vai ficando mais acalorada, aquelas coisas tudo. O Adir chegou no meio da conversa e falou, ó, o cara para ser juiz, ele tinha que fazer um estágio numa fazenda de gado de corte de 1 ano. Ele tinha que saber por que o boi tem que ter o aprumo correto, porque senão ele não anda para beber água, para cobrir, não sei o quê. Por que a vaca não pode ter a teta comprida? Por que o umbigo grande é ruim? Por que o bezerro, perna alta é... Porque ele não sabe disso, ele não sabe nada. Ele chega ali dentro e vai fazendo aquilo que alguém falou. Ah, o cara quer julgar gado de leite, vai ficar na leiteria lá 1 ano. E tem que fazer uma prova para os caras passar, alguma coisa assim. É o que você falou, o cara tem que ter a vivência de fazenda, de campo. A gente conversa muito isso. Você chega lá na casa do Marcelo, ele é criador hoje de cavalo crioulo. Acavalado, a tropa crioulo dele. Julga crioulo também? Isso foi uma outra hora, nós vamos contar essa história. E julga nacional, internacional de crioulo. Mas você chega lá, o cavalo crioulo dele, hoje ele é criador de crioulo. Ele liquidou o gado Nelore dele. Então a tropa crioulo dele é muito boa. Aí, mas ele cria caracu. Aí você fecha o gado caracu dele, a vacada caracu dele é boa. Sabe, às vezes não é melhor porque não teve investimento em uma genética melhor, por falta de dinheiro, ou porque o manejo não deu certo, porque ele não dá tempo de ir lá mexer. Mas você pega a vacada caracu dele, a vacada caracu dele é boa. Aí você vai lá pra porta da casa tomar um tereré, vem os cachorrinhos fox, não tem ruim, não tem refugo, não tem cachorro fox da boca ruim, da mão aleijada, não tem, a cachorrada dele é boa. Aí o galo músico canta lá no centro, você olha pro galo músico dele, o galo músico dele é bom. Então o cara, desde criança, ele foi criado ali dentro. Você vê que tudo aquilo que ele põe a mão para criar é bom. O gado é bom, o cachorro é bom, o cavalo é bom. O cara tem aquele DNA da pecuária, tem aquele DNA do negócio ali. Agora ele se meteu a ser lavorista. Como ele não tem o DNA do lavorista, o primeiro dia que ele foi andar lá, ele atolou de madrugada. Eu tive que ir lá socorrer ele. Mas eu tenho certeza que já tem 3, 4 anos que ele está mexendo com isso. Daqui uns dias ele vai estar dando show nos caras tudo lá na região dele. Por quê? Porque como ele não tinha o DNA do lavorista, ele já entrou na tecnologia de ponta. Hoje tem pivô central, tem isso, tem aquilo. Não vai sofrer o que muita gente sofre. Então eu acho que tem que ser isso. O cara, para você entrar dentro da pista e ser juiz, ele tem que saber o porquê de algumas coisas. Que uma grande maioria não sabe. O porquê do cumprimento, o porquê dos aprumos, o porquê do umbigo. Não sabe, eles só falam que tem que ser. Tem que ser. Ele vê tem que ser cumprido alto. E ele é um cara fácil do 100 para ele pelo ouvido. Ele escuta uma conversa, ele foi num leilão. Ele vai dar na campeã da reserva. Exatamente, ele vai fazer isso, sabe? Então eu acho que essa vivência, não é que o cara é ruim, não, muito pelo contrário, é porque ele realmente não teve essa vivência, não teve esse cuidado para poder pegar o cara e jogar o cara lá dentro. É fácil jogar o cara lá dentro e queimar ele. Ele some e você arruma outro por lá. Quantos já surgiram assim? Pois é. Esses dias me ligou um criador e falou, ó, aquele touro, assim que você registrou, o cara quer devolver ele. Mas por quê? Porque ele tem algum defeito? Tem uma perna mais curta que a outra. Falei, como é que é? O boi, o cara tem uma perna mais curta que a outra, o boi. Falei, meu boi tem uma perna... Como é que ele mediu a perna do boi, um marrucão lá de 800 quilos? Como é que ele mediu? O boi manca alguma coisa? Tem um filme do boi, corre pra lá, corre pra cá, corre pra lá, corre pra cá, olha lá. Ele mandou um filme e já falou, só se olhar você tá vendo que a perna é mais curta que a outra. Mas da onde que ele tirou que a perna é mais curta? Não, mas o técnico da BCZ que veio cá acha que ele tem a perna mais curta que a outra. O rapaz tinha acabado de sair daqui da sede e mandado ele lá pra fazenda do cara. O cara, quer dizer, o cara assumiu um escritório para atender, ele foi treinado aqui dentro, mas às vezes ele precisava de mais treinamento. Chegou lá, o cara tava doido para devolver o boi, porque eu acho que ele comprou o boi ou gastou mais do que ele queria. Na emoção. Ele queria devolver o boi, ele precisava de alguém para dar um respaldo para ele. E ele inventou um defeito, perna mais curta, foi num rapazinho, coitado, que estava no primeiro atendimento dele, falou, tem ou não tem? Tem.
Aí eu falei pro Thiago, falei, ó, você fala pra ele que se ele tiver a perna mais curta, mas não der conta de enxertar, eu conheço uns caras que até sem perna, pulando numa perna só. Pega fogo, não me perdoa nada, não. Eu garanto pra você que se soltar ele no meio da vacada lá, ele vai cobrir tudo que passar na frente dele, na saúde que ele tá e na vontade. Perna mais curta, mais comprida, põe um taco nele, um salto, inventa alguma coisa. Um escadinho, agora... Então... Eu acho que a gente solta, às vezes, o nosso técnico, o rapaz novo, muito a Deus dará. Aí, eu até te pergunto. E só pensar, e a velocidade também desse cara que está recém-formado, de querer trabalhar e ganhar o dele, também é muito grande. Às vezes o cara não pensa que se ele ficar um ano a mais, ou 6 meses a mais, ou alguma coisa, para se especializar mais, ele vai ter um resultado melhor para frente. O imediatismo hoje está muito grande, a cobrança é muito grande hoje, no dia a dia. Então, qual que é o principal erro do jurado hoje que é juvenil, que está entrando agora, que acabou de ser aprovado? Qual que é o principal erro que eles cometem? Às vezes pode ser questão de humildade, não querer escutar alguém mais velho, ou pode ser a falta de vivência. O que você elencaria, tipo, top 1, top 2, top 3 coisas que o pessoal erra? Que... A falta de vivência mesmo. Falta de vivência, às vezes premia demais. Não devia ser premiado por conta de alguns defeitos gravíssimos, que eles às vezes não entendem o porquê. Eu acho a falta de vivência um problema sério. E a falta de, por ele ser novo, ser um pouco direcionado pela Rádio Peão ou pelos próprios criadores, não ter personalidade, ou então querer ter personalidade sem ter a vivência, né? Então, várias inexperiências que podem afetar o resultado do julgamento. Eu penso assim, que você... Primeiro, para você aceitar um julgamento e entrar para a pista, você tem que se considerar capaz de fazer aquilo. Tem muita gente que está num afã tão grande de julgar que ele nunca passou por isso, ele nunca pegou um microfone para comentar nada, ele nunca falou. Parece que o cara indo julgar, ele vai subir o status dele e virar juiz. E deveria ser o contrário. Eu devia vir para a pista de julgamento quem já está com o status alto e é uma referência para a gente aprender. Né? Tá ali, né? Eu me lembro que o Dr. Noel Sampaio, que era o professor aí, o Dr. Noel Sampaio um dia falou para mim, falou, você leva jeito pro negócio. Mas toda vez que eu te pergunto alguma coisa, ele me pôs até de monitor na turma dele. Toda vez que eu pergunto alguma coisa para alguém, o cara não sabe responder, eu te pergunto, você sabe o que é, mas às vezes você não tem... Você tem vergonha de falar. Então vai para sua casa nas férias, seu pai tem fazenda. Eu falei, tem, vai para sua casa nas férias, pega um gravador, na época aqueles gravadores de fita cassete, senta na porteira e tudo que passar na sua frente, você faz um comentário como se você estivesse numa exposição. Uma galinha, um cachorro, uma vaca, tudo comenta e depois escuta você falando. Primeiro é um susto quando você escuta a sua voz, você falando. Você está acostumado a te ouvir falando todo dia, mas está saindo, não está chegando em você. Primeiro, e depois você vê o tanto de asneira que você fala. Esse é um defeito gravíssimo. O juiz lá dá o primeiro, segundo, terceiro, e na hora de justificar, justifica nada que não existe nos animais. Isso acontece muito, já vi várias vezes. Então começa a fazer isso. Perde a começa a fazer isso todo dia. Que você vai começar a acostumar com a sua voz. Você vai acostumar com um padrão de comentário que você vai ter que fazer. Aí você vai ver o tanto de coisa que você falou de bobagem. Que se você não tiver o conhecimento sobre aquilo que você está falando, você vai falar lá também de bobagem. Lá o cara não tem dó de você. Lá se você falar bobagem uma vez, duas, três, eles vão te cortar. Você vai embora. Então, antes de começar a sua carreira, ela termina. Então eu acho que você tem que... O cara tem que ter essa... Vamos dizer, um pouco dessa humildade de reconhecer isso. Né? E escutar quem já está lá, nunca é demais. Só dar um pause. Tem coisas que a gente não deve citar nomes para não direcionar o negócio, mas você está falando de julgamento, de juiz novo, essas coisas, auxiliar.
Então teve uma exposição em Esteio. Esteio, para quem não sabe, é a Copa do Mundo. Esposebu do Crioulo. Esposebu do Crioulo. É o final, é a medalha de ouro da Olimpíada, o cavalo que ganha, essas coisas tudo. E como sempre, tem lá o Galvão Bueno, que narra a Copa do Mundo, tem o cara que fala da Olimpíada e tem o cara do microfone lá dos cavalos também. Juiz, não sei se era americano, o que era o juiz. Que raça que era o juiz? Argentino. Argentino. Não era o Marcelo que tava lá, mas ele assistiu, ficou sabendo. O juiz argentino, um cara conceituado aí e tudo, e tirou. E o campeonato, o ranking da Nelore inteiro termina na Expoinel. O Crioulo termina no freio de ouro. Então tinha 10 cavalos lá para tirar o freio de ouro. O juiz fez o julgamento dele e passou para o auxiliar a nota do campeão. Aí o auxiliar, um cara bonito, um cara garboso, pega o microfone. Não, senhor. Eu passei o rapaz lá. O rapaz. O rapaz. Passou o número pra mesa lá. Chegou na mesa e falou: o campeão é o número 50. Uhum. Não era, o campeão era o 70. Mas tinha uns 50 lá também que tava lá competindo. Quando falou campeão número tal, rapaz, lá em Esteio, tem 30 restaurantes transmitindo direto, o mundo inteiro tá assistindo aquilo, Chile, Argentina, 15 mil pessoas não sei quantas mil pessoas naquilo. Quando falou o nome do campeão, nem o dono do cavalo que ganhou, que anunciaram, pulou com muita alegria, que ele falou, não é possível. Que foi o meu que ganhou. Deu um pulo, um pulinho assim, mas um pouco de menos entusiasmo. Caiu uns 4 lá no chão, desmaiou uns 3, aí o juiz fala, não. Aí o rapaz que passou pra mesa errado, pegou o papel e leu. Pôs o óculos, né, porque ele tem costume de achar que ele não precisa de óculos pra poder enxergar as coisas. Quando ele pôs o óculos, não era 50, era 70. Aí começa a dar bambeira nas pernas, dor de barriga, aquele negócio tudo, e ele teve que ir lá e falar que ele errou. Na hora que ele falar que ele errou, o mundo inteiro, imagina o VAR, chegou lá e viu assim, não foi gol, foi impedido. Como é que é essa sensação? Fala pra mim. Como é que é? Horroroso. Me falaram que é horroroso. Como é? E a hora que você pega pra comentar, tá o Tavinho sentado, não. Mas o cara pegou o microfone e justificou e falou, eu não é do juiz, é do cara. É do cara que errou. O cara que errou, assumiu. Deu palma. Mas nunca mais voltou lá, né? Proibido de andar na Argentina. E teve eu acho que tinha uma outra história que vocês tinham comentado no programa de um cachorrinho, história de cachorrinho. Não sei. Nutrição, pet. Nutrição, isso aí. É nutrição. Você sabe que o cara do cachorro é o mesmo que tava lá em Esteio. É o mesmo? Coincidentemente. Coincidência. E o da mala preta também. O da mala preta também é o mesmo. Esse cara É o mesmo da Bolívia, do teste? o mesmo do Maria da Soledad, é o mesmo. Dá um livro. Foi muito engraçado, porque a gente estava na casa de um criador fazendo uma reunião de leilão. E na época tava bombando a casa do cara, porque tava o João Maurício, o Big Brother, tava o Dante, medalha na Olimpíada, tudo, e o cachorrinho, aqueles pequenininhos cabeludinhos, só tem cabelo branquinho, andava estufadinho meio de lado assim, no meio da turma. E esse cara, só... Ele adora cachorro, né? Não, Ele ama. qualquer cachorro, põe no colo e comida. O cachorro não saía do lado dele. Desse rapaz. E aí assim, porque as picanhonas gordas, o nego come a carne e tá gordura pro cachorro. Aí, linguiça, tá pro cachorro. Falei pra ele, falou, João. Ô, João. Soledade. O Maria da Soledade. Cachorro de madame só come aquela raçãozinha pet, indoor. Não faz cocô, não tem cheiro, não tem nada. Rapaz, você vai matar isso de dor de barriga. Tava velhinha, tadinha. A bichinha já tá até tortinha, ela andava meio de ladinho, assim, mancando de um lado. Não, mas olha como é que ela tá alegrinha. E não saía do lado dele. O rabinho assim, e não saía do lado dele. E ó, tanga de novo. Falei, para com isso, João. Para, ô Soledade. Para.
Por fim, eu chamei o dono da casa. Falei, ô, deu um esporro no cara, o cachorro tá comendo carne de carneiro moída, água mineral e arroz arbóreo, não sei o que lá mais, integral, porque tá com câncer de fígado, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Aí falou pras meninas, prende o cachorro, prenderam o cachorro. Esse cachorro, rapaz, nem o MacGyver escapava do jeito que puseram o cachorro deu um golpe lá e escapou no pé dele de novo. No pé da Maria. No pé da Maria Soledad. E ela pegava uma linguiçona, punha na boca, fazia assim, a linguiçona caía lá no cachorro. Bom, passou um pouco, o cachorro acabou a carne, acabou tudo, o cachorro sumiu. Bom, dormi, tomamos mais um pouco lá. Todo mundo dormiu lá, né? Todo mundo dormiu lá na casa do cara, porque já tava meio alcoólico o povo e já tava mais tarde. Ah, tem cama pra todo mundo dormir aí. Aí eu levantei cedo no outro dia, tomei banho, fui tomar café. Aí eu olhei, o carro da Soledad já não tava lá mais. Cheguei na cozinha, tem uma suspirando lá. Eu olhei, rapaz, o cachorrinho tava duro. Estufadinho de lado, assim, a barriguinha que tava meio de lado, tava estufada, parecia um balão, a barriguinha do cachorro. Estufadinho de lado. As empregadas tudo chorando. E o cachorro olhava na cara do cachorro, ele tava rindo, rindo. Aí eu falei, não é possível um negócio desse. Aí procurei já, a Soledad foi embora já. Aí eu dei uma disfarçada e liguei pra ela. O que você fez? E ele ria. Ó, vou até virar o microfone agitado. Falei, rapaz, você matou o cachorro da mulher. Falou, mas tá rindo, o cachorro morreu satisfeito, você viu? Queria eu morrer desse jeito alegre. Olha a cara do cachorro, rindo. E assim, eu falei pro Luiz Sérgio, vambora, porque na hora que a mulher acordar, vai virar um inferno isso aqui. Primeiro acordar. E eu vou te contar uma coisa, é reincidente, não é o primeiro que ele faz isso. Não é o primeiro? Não, mas eu soube que é tudo mentira deles. A Soledad tinha uma cachorrinha Blue Heeler também, que chegou a um ponto que ela não aguentou mais. Deu um de bom. Toma sorvete, come chocolate. Eu soube que é tudo mentira desses carros. Vamos entrando agora então pro quadro final nosso, essa baita entrevista aí, baita aprendizado, mas também uma conversa leve, que é o que a gente pensa em trazer pro Podpack, sempre uma conversa de bar, conversa pré-leilão, aquela conversa que tá sempre na pré e pós pista de julgamento também, algo que seja muito descontraído, que as pessoas fiquem à vontade de contar histórias como essa da Maria de Soledad, né? E entrando pro nosso quadro final, que é um oferecimento do CB Genetics, igual a gente falou, não perde tempo, entre em contato, pelo QR Code que vai estar aparecendo na tela. E liga pro Marcelo Moura, liga pro Tavinho, pede assessoria, vamos pro Boi Certo. E esse quadro é muito simples, gente. Eu vou falar uma frase assim, fazer uma pergunta e o que vier na cabeça de vocês respondem. Pode ser demorado, pode ser rápido, do jeito que vocês quiserem. Um conselho pro Marcelo Moura e pro Tavinho de 20 anos atrás. Complicado, hein? Não vai dar carne pro cachorro. Sei lá, rapaz, eu não sei te dizer. Eu acho que eu fiz tudo que eu gostava, do jeito que eu gostava, assim, essa parte de julgamento. O negócio foi... A vida da gente, ela vai direcionando, né? Você forma, você entra na faculdade. Eu morei em São Paulo, jogava rugby em São Paulo. Falei, não, no lugar essa não é outra aqui. História que vai ter outro podcast. Vai ter a parte 2. A cereja. Meu lugar não é aqui, então vou para Uberaba, formei em Uberaba e direcionando o negócio do Zebu, Zebu vira juiz e aí trabalha numa central, depois vira assessoria tanto em técnica em fazendas como aí vai para o lado comercial, que eu não imaginava nunca. E tanto para esse lado comercial, então a vida vai direcionando muito a gente nas coisas, mesmo que a gente não force para aquilo, né? Mas vai acontecendo baseado no seu trabalho, no reconhecimento do seu trabalho. Eu acho que minha vida profissional foi muito legal. Eu não tenho muito que falar assim, não faria isso. Eu acho que está bem... Calma, ter calma, porque as coisas acontecem. A gente não pode querer antecipar as coisas, a gente tem que ter calma. Hoje eu tenho filhos, e um é zootecnista, inclusive,
E ele, às vezes, com ansiedade de querer ganhar dinheiro, de querer crescer, às vezes quer passar o pé, né? Pular a etapa. Pular a etapa. Eu acho que tem que ter calma, acontece as coisas no seu tempo e você fazendo um trabalho sério, nunca sair da seriedade. Isso aí, humildade, seriedade, isso aí você nunca pode sair. Você pode errar, como já errei muitas vezes, mas errar por motivos errados, assim, de sacanagem, nunca. Isso eu tenho 40 anos quase de trabalho, a pessoa pode falar, você errou num julgamento, você errou num acasalamento, isso aí é normal. Agora, errou porque você foi comprado, porque você ganhou dinheiro, porque você quis favorecer A, B ou C, não. Isso nunca ninguém me falou e tenho certeza que eu vou aposentar e nunca ninguém vai me falar. Isso é uma honra que eu tenho e um orgulho que eu tenho da minha trajetória. E seguir aí, ainda tem muita lenha para queimar, né, Gordinho? Eu, por exemplo, tô querendo aposentar já, mas não tô dando conta, então não tem que fazer o quê, né? Ó, eu concordo com o Marcelo em tudo que ele falou. E eu falo isso para todo mundo que eu acho que eu fui abençoado com muito mais do que eu podia ter, porque esse negócio te dá uma condição muito boa de tudo, mas te dá os amigos que é o melhor da história inteira. E se você é um cara que tem um nome bom, você sempre que encontra os seus amigos, eles estão rindo para você. Eu gosto muito disso. E se eu tivesse que mudar alguma coisa, lá atrás, igual você falou, 20 anos atrás, eu aproveitava mais a minha família. Porque a gente vai com muito entusiasmo, não só para crescer profissionalmente, para ganhar dinheiro, como para esse dinheiro, esse crescimento, favorecer a eles, família, com conforto, com tudo. Eles, né? Exato. E às vezes você exagera um pouco no deixar a sua família. Então eu olhava um pouco mais, tanto a minha família, minha mulher com meus filhos, como os meus pais. Né? Eu sou muito bem resolvido com isso. Eu falo para os meus amigos, eu perdi meus pais com 4 meses de diferença, e a última palavra que eu falei para os dois foi eu te amo. Então, eu nunca tive um problema. Mas por mais que você aproveitou, eu achei que eu aproveitei pouco, podia ter aproveitado mais. Então é um conselho para vocês também, principalmente para você, aproveita bastante tudo que você tem, principalmente na sua casa. Entendeu? Porque vai chegar uma hora que não é que alguém vai te cobrar isso, mas você vai sentir essa falta. Porque o dinheiro é bom, né? A gente quer ganhar, quer trabalhar, mas a gente chega numa idade nossa assim, sabe que é importante, a gente não vive sem ele. Mas isso que ele falou é verdade, a gente tem que ter o contato dos amigos e da família, é muito bom. Isso a gente não pode perder. Um dia tinha um leilão de liquidação e o Paulo Horto me ligou e falou, vocês vão fazer liquidação. Qual é a data tal? Falou, nós vamos pescar. Rapaz, quase eu apanhei dele. Não acredito. Como é que você vai pescar? Eu falei, Paulo, vamos pescar. Não, muda essa pescaria. Eu falei, beleza, 50 mil. Com 50 mil? Eu falei, nós pagamos a pescaria com 50 mil. E junto comigo, que o Luiz Sérgio vai, o Dorival Bianchi, vai o Ronan, vai o Benedito Milo, vai o Zezão, o Marco Graças, né? Todos os compradores do leilão estão junto com a gente. Mudou a data do leilão. Então, às vezes é mais fácil você mudar a data do leilão ou não ir no leilão, você deixar de fazer aquilo que vai te dar um prazer, principalmente com a sua família, entendeu? É isso aí que eu falo só. Que se eu pudesse mudar, eu acho que eu tentaria aproveitar mais esses momentos com eles. Baita conselho. Se o M3 e o Tavinho, de 20 anos atrás, tivesse assistindo essa entrevista, esse podpack, e tivesse, sabe, vendo vocês agora, o que eles diriam? Foi duro, mas os resultados mostram muito, né? A gente chega num ponto desse com grandes resultados, a gente vê, mas conseguiu, mas não acabou não. Acabou não, que ainda tem mais, pelo menos 30 anos de vida ainda. Eu quero ter, bom, trabalhando, então tem muito tempo ainda. E eu acho que você olhar pra mim hoje e falar, pô, gordo, você é o cara. Conseguiu, acho que a gente ainda tem muito que aprender, né? Muito, que a gente aprende todo dia. Nós tivemos uma oportunidade agora, 4, 5 dias atrás, de ser homenageado pela Fazul. Né? Os egressos da Fazul, que são jurados, aquelas coisas tudo. É muito bom quando você
se sente prestigiado e você vê a Conhecido. recompensa do seu trabalho, entendeu? Então eu acho que o Otavinho de 20 anos atrás, se me visse hoje, ia ter orgulho. Perfeito. Qual foi a maior alegria que vocês vivenciaram dentro do mundo da pecuária? Mas isso não tem muito pouco para muita coisa, né? Maior alegria. Dentro do mundo da pecuária. Convivência com esse português aqui foi uma das maiores alegrias do mundo da pecuária pra mim. Eu São os acho amigos que eu fiz. Os amigos, É. verdade. Esse mundo, a gente fala muito a mesma língua e a gente faz os amigos. Amigos que ficam 40 anos, né? Você tem Verdadeiros. aqueles amigos que cresceram com você, estudaram com você na sua colégio, lá na sua escola e tudo, que a vida inteira vão ser seus amigos. Mas não tem a convivência que vocês têm hoje com essa turma que a gente tem aqui dentro do Nelore. Então eu acho que os Acho que amigos sim. foram Acho a que ele melhor falou coisa. bem feito, é isso aí. Quem que foi o principal padrinho que vocês pegaram ensinamento no mundo da pecuária? As perguntas difíceis, rapaz. Tá louco. Ó, na minha época de estudante, Dr. Noel Sampaio foi um cara que me orientou muito, me encaminhou para esse lado. Como auxiliar de pista nos julgamentos, eu agradeço a todos os jurados que eu tive a oportunidade de acompanhar, mas o Arnaldinho foi muito importante para mim. Foi um cara que me deu muito respaldo e me ajudou muito nisso aí. E como técnico, eu falo que eu tive dois pais, o seu Cláudio e o Adir. Os dois, cada um são direcionados para um lado de seleção, mas os dois me ensinaram a ver aquilo que é bom. Procura sempre o lado bom, olha sempre o animal bom, independente de ser pista ou prova, tudo, sempre tem o lado bom. Então os dois foram pessoas que me influenciaram muito. Tiveram várias, mas eu acho que eu posso citar esses quatro aí. Tivemos muitas pessoas. Eu acho que eu tive o prazer e a sorte de ter dois parentes, dois primos que estavam no mundo da pecuária muito forte, que era o Cláudio Totó e o Orestinho. Esses dois a gente convivia diariamente, quase, semanalmente com eles, aprendendo, ensinando, tomando cascudo deles, e ensinando, falando que a gente errava, que a gente acertava. Eles dois foram muito nesse mundo do zebu, né? Foi muito importante para mim. Meu avô, um cara que nasceu e cresceu na parte de pecuária de corte, ele sempre foi um grande negociante de gado de corte também, um cara que me ensinou muito. Nesse negócio de julgamento é difícil. Eu auxiliei muito poucos juízes, mas alguns juízes Romulo Kardec, um cara que me direcionou muito, o Ineuzão, a gente conversa muito, fomos sócios, somos amigos até hoje. Valdeci, tem uma turma, tá? A gente cresceu junto nesse negócio, então a gente aprende todo dia com eles. Se estivesse começando hoje um criatório, qual seria uma matriz e um reprodutor que vocês escolheriam? Piatina 19 e o Landau. Vou fazer uma polêmica. Eu pegava o Sansão e ia pro Fana. Ele queria agir, tem que Sou ser. gileiteiro. Tem que ser, ué. Eu sempre fui apaixonado na Indonésia. A tetracampeã indonésia, e eu conheci a vaca lá na Sabiá. Para mim foi uma das coisas mais perfeitas que eu já vi. Aquela vaca era maravilhosa, né? E um boi, assim, o primeiro boi que eu vi que me impressionou, que falou, eu quero mexer com isso, foi o Piuzan da Belolina. Então o Piuzan até mesmo pela cor, o tipo, bonito, o chifre, tudo. Eu vim aqui em Uberaba para ver o Piuzan. Aí cheguei aqui para ver o Piuzan e vi o Ludi. Falei, o negócio é esse mesmo, eu fui para aqui. E para fechar, se pudesse dar um conselho para alguém que está entrando no mundo da pecuária agora, ou no mundo dos leilões, ou no mundo das assessorias, do julgamento, qual seria? Primeiro gostar do que faz. Direcionar o trabalho para onde você quer ir. Se você quer fazer gado,
você quer só comercializar, se você quer... Tem cada nicho de mercado, você tem que escolher muito bem, se assessorar bem. Acho que você tem que... Se você não é o exímio conhecedor, tem muita gente boa no mercado, muita gente. Quero que você confie, se assessorar bem e seguir Cerca sempre de com gente cuidado. boa, né? Com cuidado. Se cerca sempre de gente boa. Aquela arquibancada ali é uma aula, é uma universidade. Você senta ali e presta atenção no que acontece tudo. Se você for um cara observador, você vai ver quem realmente vale a pena de você encostar, aonde, qual o gado que vai te direcionar sabe, pro que você quer criar. Eu acho que é isso aí. O Marcelo falou tudo. Assessoria boa, tem um foco no negócio, goste do que você vai fazer. E anda sempre com gente boa. Quando você está cercado de gente boa... Paciência, porque às vezes esse negócio, tudo que é relativo à criação não é de um dia para o outro. Demora 9 meses para parir, para desmamar mais 8. Então não é de um dia para o outro. Esse negócio acontece. Acontece que você tendo um direcionamento bem assessorado, com pessoas boas ao lado, acontece. O negócio vai acontecer. É mais fácil, né? Quando você está bem assessorado, bem cercado. Ô, Heitorzinho, eu acho que não teria como de ter escolhido uma dupla melhor para poder fazer essa abertura desse podpack, né? Desse projeto que tenho certeza que vai ter longa duração e de muito sucesso. Aqui a gente sabia que ia render muitas histórias e muitos ensinamentos, porque acho que eu tenho prazer de conviver com os dois e são das pessoas que eu mais aprendo no dia a dia e que mais admiro. Acho que conhecer o gado é um detalhe. Acho que a conduta, o caráter, a honestidade, como levam as coisas, isso acho que o conhecimento de gado dos dois, que para mim são dos dois que eu mais respeito e que acho que são mais capacitados, é a cereja do bolo, né? Acho que como convivência, como pessoas, para nós é uma honra estar com vocês no dia a dia e ser amigo de vocês. Então, obrigado pela presença. De forma de agradecimento, a gente vai ter um boné para cada um do podpack, qual que vocês vão querer escolher, e um do CB Genetics, por favor. Dá um verde e um vermelho. Meio lusitano, né? Você vê que até nisso, português, eu deixo você tomar a frente. Você toma, escolhe o que você quiser. Nós troca se precisar. Tem mais. Tem mais da mesma cor, se quiser. Gente, muito obrigado pela oportunidade. Primeiro de estar aqui com vocês, de poder participar disso, de poder falar para tanta gente que eu não imaginava quantas pessoas assistem esses podcasts até você começar a participar. Né? E principalmente você me dá a oportunidade de estar junto com esse cara aqui, que a gente fez uma amizade de 40 anos muito importante. Até pegar ele dormindo na sala, na casa dele. Um dia eu peguei, que a mulher dele botou ele pra dormir. Não, é outro podcast. Agora é outro. Teremos parte 2. Parte 2. Queria agradecer a vocês, Heitor. Prazer estar sempre com ele. A gente, apesar da idade, é muito novo, mas a gente aprende todo dia. E obrigado para você também, por essa oportunidade de estar aqui. Conte sempre com a gente. Muito obrigado, Heitorzinho. Obrigado. Essa é a primeira de muitas. Gente, toda segunda-feira, 5 da manhã, para poder começar a sua semana da melhor forma possível. A gente vai sempre postar no YouTube, no Spotify, em todas as plataformas de streaming. Durante a semana vão ter os cortes das entrevistas e também outros quadros dentro do nosso Instagram, dentro do YouTube Shorts, dentro do TikTok. Então, por favor, se inscreva no canal, aperte o sininho, comenta, manda para outra pessoa fazer que... lembrei daquele amigo meu, lembrei do meu amigo tratador, acho que aquele médico veterinário, acho que esse conteúdo vai ser bom para eles. Por favor, encaminha, que vai fazer com que esse conteúdo chegue cada vez para mais pessoas. Muito obrigado, uma excelente semana e até a próxima. Eu estou executivo numa indústria farmacêutica. Eu sou fazendeiro. Não me considero um colecionador. Eu faço genética para distribuir essa genética. Você pega o Nelore que nós temos hoje, a nível de precocidade, habilidade materna, própria qualidade de carcaça, a conversão alimentar, você pega o Nelore de 15, 20 anos atrás, a mudança é para assustar qualquer um. Você já vê alguns poentes aí no Nelore com um marmoreio que há 10, 15 anos atrás não existia. Ninguém dava bola para isso, ninguém se preocupava com isso. Nem se cogitava, né? Nem se cogitava.
A exposição tem a sua importância, mas o grande mercado tem que estar voltado para o consumidor, principalmente o campo, levando essa qualidade. Quantos anos o campo vem carregando a balança comercial brasileira? Não faz o menor sentido apanhar do jeito que apanha. Então, aquela ideia de que o pecuarista ou o homem do campo, o produtor rural de uma maneira geral, não se preocupa com o meio ambiente, não é assim. Hoje o nosso homem do campo não é mais extrativista. Ele sabe que ele tem que trabalhar no sentido de manter. Senão um tiro no próprio pé. Exatamente. Uma hora ele esgota a coisa.